Olá, professor, tudo bem? Meu nome é Bruno. Eu vou apresentar para o senhor o nosso projeto, o nosso sistema que a gente desenvolveu. Vou explicar um pouquinho sobre ele. Vou mostrar o código, vou mostrar o nosso repositório no GitHub e vou mostrar o sistema funcionando verdadeiramente. Bom, meu nome é Bruno, o meu grupo é composto por Arthur e por José Henrique, José Guilherme também. Mas eu vou enviar os nomes junto com o vídeo lá no Blackboard. Bom, primeiro eu queria mostrar o nosso repositório aqui no GitHub, falar um pouquinho do projeto, o porquê que a gente escolheu isso e tudo mais. Bom, o nosso projeto é esse aqui, o Central Escolar. A gente teve a ideia de fazer algo ligado a escolas, ligado à matrícula, onde a gente vai realizar, onde a gente vai salvar dados do responsável e dados do aluno, simulando uma matrícula em uma escola. A gente teve essa ideia, aqui está nosso repositório. Nosso projeto é chamado Central Escolar. Você pode ver aqui que tem o index HTML, que é a nossa página principal, o estilo, que é justamente o estilo dessa página principal, e aqui a gente tem arquivos em PHP, a gente tem as páginas, que na realidade é uma, que é a página de matrícula, que é onde a mágica vai acontecer, onde a gente vai fazer essa conexão com o banco de dados. Aqui são as imagens que a gente utilizou e tudo mais. Nosso Redmi também está aqui explicando um pouquinho sobre o projeto. Como o senhor vai ter acesso ao nosso repositório, é só dar uma lida lá, mas basicamente aqui a gente descreve sobre o nosso projeto. Beleza? Bom, aqui está nosso repositório, como eu já falei, eu vou mostrar agora um pouquinho do código. Essa aqui é a nossa página index, deixa eu já abrir aqui o nosso central escolar. Bom, essa aqui é a nossa página principal. A gente utilizou aqui uma imagem de fundo, para dar aquele aspecto de realmente de ambiente escolar. Aqui é a nossa logo que a gente criou, central escolar, e aqui essa imagem clicável aqui, que vai nos direcionar para a próxima página, a página onde a gente vai preencher todo o formulário, e é a página onde a gente vai ter essa conexão com o banco de dados. Essa aqui é o código do nosso index HTML, é um código simples, aqui é onde a gente inseriu a logo, e aqui é onde a gente vai, onde está a imagem essa imagem da matrícula para ser direcionado a matrícula.php, que é a página, essa página aqui que eu vou explicar, que é onde faz toda a conexão com o banco de dados. Essa aqui é a nossa página de matrícula. Ela é composta pelo cadastro do responsável e também o cadastro do aluno. A gente fez dois formulários aqui, como você pode ver. Nome completo do responsável, o CPF dele, o endereço completo, o CEP, o telefone para contato e e-mail do responsável. Já no cadastro do aluno, a gente pediu somente o nome completo do aluno, a série que ele vai fazer, se ele estuda de manhã ou à tarde, e algumas observações adicionais, caso existam algumas informações que a escola, como exemplo aqui, queira e tenha necessidade de saber sobre esse aluno. Nosso champ, o meu champ aqui já está ligado para a gente mostrar toda a funcionalidade, toda a conexão com o banco de dados. Essa aqui é a nossa página index, uma página padrão HTML, como eu já mostrei. E aí nós temos esse arquivo aqui, config.php. É aqui que acontece a nossa conexão de fato com o banco de dados. Aqui a gente utiliza uma forma padrão de conexão utilizada para a gente se conectar com o banco de dados, o DB Roast, que é o Database Roast, que no caso nosso aqui é uma conexão local, então a gente utiliza o localhost. O Database Username, que por padrão utiliza essa terminologia root. Password, caso você tenha senha para poder entrar no banco de dados. E o Database Name, que é o nome do banco de dados, que no caso o que eu criei foi dados responsável, que tem aqui ó, no nosso PHP admin, já está aberto inclusive. Deixa eu excluir aqui esses exemplos que eu já tinha feito. Aqui, ó,
dados responsável. Esse é o nosso banco de dados. Então, para realmente realizar essa conexão, eu criei aqui uma variável chamada conexão, que na realidade é um objeto, né, chamado conexão, e nele a gente tem essa conexão new MySQL, que é justamente para indicar que essa variável vai estar ligada a um novo banco de dados, com esses atributos aqui, que é justamente esses aqui de cima, o roast, username, o password e o nome do banco de dados. Esse aqui é um teste que eu comentei aqui, que normalmente se faz também, caso não tenha essa conexão realmente efetuada, ou seja, se esse objeto der um erro, ou seja, se não tiver a conexão com o banco de dados, escreva na tela, houve um erro na conexão com o banco de dados, se não, conexão efetuada com sucesso. Isso aqui eu utilizei quando estava desenvolvendo para saber se realmente deu certo a conexão com o banco de dados. Então eu criei essa config PHP justamente para a gente utilizar na página de matrícula propriamente dita. E aqui está ela, nossa página de matrícula, que está aberta aqui, inclusive. Nossa página de matrícula. Esse aqui é o código dela. Eu primeiro explicar rapidinho a parte de HTML. A parte de HTML padrão, a gente utilizou dois forms aqui, dois formulários, um formulário para os responsáveis e outro formulário para o aluno, onde os dados inseridos pelo usuário vão ser salvos aqui no name, né, de cada input desse aqui. É aqui onde a gente vai fazer essa conexão quando eu começar a mostrar aqui no código PHP. A parte de HTML e CSS é isso, padrão, dois formulários dentro de uma div aqui. A gente centralizou para ficar algo bem organizado. E vamos lá. Bom, na parte da conexão propriamente dita, eu abri aqui uma tag PHP padrão e nela eu criei dois ifs. Um relacionado ao botão submit 2, que eu nomeei assim, e o outro submit, que é justamente ligado aos dois botões de salvar dados. Aqui no caso eu criei duas condicionais, como eu falei. Essa condicional basicamente indica que se você encontrar essa termologia aqui, no caso no name lá do botão tem submit, faça isso daqui. Isso daqui é um teste que eu estava realizando para saber se realmente estava dando certo, por isso que eu comentei aqui, utilizando cada variável, nome, CPF, endereço, enfim. Aí, aqui a gente faz realmente a conexão com o config PHP, que aqui é onde vai haver a conexão com o banco de dados, inclui esse arquivo, e aqui eu criei exatamente as mesmas variáveis que tanto está aqui como também está lá no banco de dados. Aqui, ó, se a gente abrir o dados responsável, deixa eu apagar esse daqui que eu já tinha feito. Aqui, ó, nome, CPF, endereço, CEP, telefone, e-mail, na mesma ordem, na mesma sequência, nome, CPF, endereço, CEP, telefone, e-mail. Eu criei essa variável que vai justamente receber o que o usuário digitar, ou seja, ligado ao input lá do formulário. Utilizando aqui o post em todos eles, e aqui eu crio a variável para realizar essa conexão com a variável que eu criei aqui, a conexão lá no arquivo PHP. Eu criei uma variável chamada result, que vai receber aqui o novo banco de dados e todos esses atributos aqui que basicamente significam que o que for digitado pelo usuário irá ser atribuído, né, aos valores dessas variáveis aqui, que são justamente essas. Basicamente isso daqui quer dizer isso. Esse if aqui é responsável pelos dados do responsável. Já esse segundo, eu utilizei a mesma coisa, só mudei aqui o submit, que no caso eu usei lá no segundo botão de salvar dados, os dados do aluno. Inclui o config PHP e criei do mesmo padrão aqui, na mesma sequência também, essas variáveis que vão receber o que o usuário digitar lá no input. Criei a mesma variável e mudei aqui somente os atributos. Basicamente esse código PHP aqui quer dizer isso. Então vamos realmente mostrar
o nosso sistema agora de fato funcionando. Bom, aqui está o nosso PHP-MyAdmin. Eu criei esse banco de dados aqui chamado dados responsável, e dentro dele a gente tem uma tabela para os alunos e para os responsáveis, exatamente como eu falei, com os mesmos dados que estão lá no formulário. Bom, vou preencher aqui como exemplo, vou colocar meu nome aqui. O endereço, vou colocar o número completo aqui e o e-mail. Bom, quando eu clicar em salvar dados, essas informações devem aparecer aqui na tabela responsável. Salvei. Se a gente vir aqui e dar um F5, a gente vai ver que chegou aqui direitinho o nome, o CPF, o endereço, o CEP, o telefone e o e-mail. Vou trocar aqui agora para aluno, para a gente fazer o mesmo passo a passo. Não tem nada aqui cadastrado, não tem nenhum dado enviado. Vou colocar aqui como exemplo Pedro Lucas. O Pedro, ele vai fazer o terceiro ano. Ele vai estudar pela manhã. E vamos dizer que ele tem alergia a uma medicação aqui, alergia a Dorflex. Ponto. Salvar dados. Já enviou os dados. Se a gente vir aqui e dar um F5, tá aqui Pedro, a série dele, o turno dele, no caso aqui manhã, e as observações de alergia a Dorflex. Então é basicamente isso, professor, o nosso sistema. É um sistema funcional, é simples sim, é algo que, pelo menos para mim, foi um pouco desafiador, que eu comecei a ver tudo isso agora, mas é um sistema que é funcional e é realmente isso que importa, a gente fazer algo que seja funcional. Beleza, professor? Tranquilo? Vou estar enviando o nome do grupo completo, o meu e dos outros dois integrantes. E é isso. Um abraço, fique em paz. Valeu, professor.